Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Pesquisas internacionais mostram que mulheres têm um maior risco de ficar em situação de pobreza durante a aposentadoria, depois da aposentadoria. Isso em vários países. Eu vou colocar aqui o QR Code para você acessar essas pesquisas. Mas isso está mudando. É sobre isso a nossa conversa hoje. Como as mulheres podem se proteger financeiramente. Eu estou aqui com a Lila Lacerda, que é head de marca da Asus, com o Rogério Araújo, que tem quase o crachá aqui do Mãe de Previdência, né? E CEO da TGL, e com a Fernanda, que eu sou incapaz de pronunciar o sobrenome. Começa dizendo o teu sobrenome, Fernanda. Salkzin. Então, Salkzin parece fácil, né? Mas lê. Lê o nome dela. Só tem consoante, não tem vogal. É isso que eu ia falar, só tem uma vogal, aí o pessoal se assusta. Exatamente. Mas é tranquilo. Não, quando eu vi aquilo, eu falei, eu nem vou me esforçar a pensar nisso agora. Depois, quando a gente se encontrar, eu peço para ela falar. E Fernanda faz um trabalho com mulheres, né, Fernanda? Então, a gente vai começar com você. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sim, a corretora, ela existe há 20 anos. Foi fundada pela minha mãe, uma mulher, num ramo totalmente masculino. E, justamente, ela vendia vida e previdência lá em 2001. Então, já era também uma quebra de tabu na época. Porém, há 6 anos ela faleceu e eu herdei a empresa. Então, eu tive que recomeçar, mas de um jeito sem deixar de honrá-la. Por conta de... Eu sempre tive essa bandeira da mulher, né? Talvez porque eu sou a filha mais nova. Eu pensava quando era menor, por que o meu irmão pode ou não? E sem questão de bandeiras, mas porque eu queria as mesmas coisas que ele. Então, sempre tive um pouco desse lado. Com o falecimento dela, eu me vi... O que eu posso fazer, né? Como que eu posso deixar o que ela e Deus me deram de uma forma legal? O seguro pelo seguro, como eu cresci nisso, a gente não queria, né? Tipo, o que eu quero fazer parte da empresa da família? Às vezes, a gente que cresce numa família empreendedora, a gente às vezes, sem querer, o pai e a mãe trazem os assuntos para casa, né? Então, não queria aquilo. O peixe morre pela boca, né? Aff, Maria. Fiz a SUSEP, entrei na corretora e falei, putz, como é que eu posso deixar isso mais legal e atrativo para mim? Já que eu fui, daí sim, por escolha, mas por muito tempo foi imposto. Né? Não queira colocar nada imposto Mariana, que daí que ela não faz. Tipo, afasta mais ainda. Nisso veio a pandemia. E com a pandemia, as coisas começaram... A gente diz, claro, a pandemia é uma tragédia mundial e tudo mais, um fato que ninguém esperava, né? Mas, para nós, por conta do produto, foi bom. A sua mãe já trabalhava com o público feminino? Não focado. Aí que tá, não focado. Ela focava muito no Vida e Previdência, mas não focado nisso. Eu conto, e eu digo que começou após o falecimento dela esse pensamento, por conta que ela faleceu de câncer. E quando a gente descobriu que ela estava doente, por conta de uma situação da empresa, na época, descobriu que estava cancelado. Logo ela, que era corretora de seguros. Nossa. Então, para nós foi um baque de todos os lados, porque a gente não tinha um túmulo, ninguém pensa nisso, e ela mesma fugia muito do assunto. De certa forma, não aceitou a doença, mas trabalhou até o final, dançava, saía, tudo certo. E a gente teve que se virar nos 30 para conseguir. Por mais que o tratamento foi pelo SUS, mas tinha que fazer um exame que a cada 2 meses era 5 mil. E remédios. E tenta se colocar em estudo do hospital para conseguir remédios de fora, né, para conseguir uma sobrevida. Então, a gente se viu num aperto muito forte. E deu um jeito. Isso que você está colocando é um ponto que a gente já falou aqui, Rogério, e com a Lina também a gente já conversou, que é essa função do seguro de vida de financiar, de custear as despesas médicas em casos como esse, né? Quer dizer, a apólice... Outro dia a gente até fez uma entrevista sobre isso, vou botar o link aqui, e o editor que colocou a gente no ar terminou, ele falou assim, eu quero fazer um seguro desse, que eu vou baratear o meu plano de saúde fazendo um seguro desse. Porque ele protege justamente nesses casos, né?
Com certeza, Mara. O seguro de vida ele tem diversas funcionalidades, né? Como nós já vimos aqui nos programas anteriores. E um deles é esse, né? É trazer a segurança financeira nos momentos de imprevistos, né? Então, por exemplo, no caso da mãe da Fernanda, uma cobertura que ela poderia ter contratado e utilizado é o diagnóstico de doenças graves, né? A gente costuma dizer que essa cobertura ela não promove a cura, né? Mas ela te dá a tranquilidade financeira para que você possa passar pelo processo de tratamento sem essa preocupação financeira e até com recursos financeiros necessários para poder buscar o que há de melhor em tratamento. Lila, lá na ASUS, vocês têm, assim, as pessoas sabem que existe essa possibilidade? Vocês informam as pessoas dessa possibilidade? Porque muitas vezes você não tem herdeiros, você não tem dependentes, então não precisa do seguro de vida. Mas nesse caso tem tudo a ver, né? Acontece muito, né, de falarem assim, eu não tenho um filho, eu não tenho um beneficiário, um dependente financeiro, então não preciso de um seguro de vida, né? E não tem essa informação de que existem seguros para o contratante, né, para o segurado. E completando um pouco aqui o ponto do Rogério, nesses casos de doenças graves, a mulher ela está num papel ali muito vulnerável, porque ou ela é a dependente financeira de um companheiro, né, de outra pessoa, e aí quando ela tem uma doença grave, por exemplo, o câncer, muitas mulheres, assim, uma porcentagem muito alta de mulheres são abandonadas por seus companheiros. 75%. 75%, né? É mesmo? 75% que são diagnosticados com câncer de mama, ao menos, são abandonados pelos homens. Sim. Cara, que mama. traste! Sim, sim. Aí... Então, ela perde o companheiro, ela perde o dependente o provedor financeiro e fica sozinha. Autoestima. Sem fonte. Né, sem fonte de renda, sem autoestima, sem... Então, assim, para a mulher, ou então ela é a única provedora da família. Ou então ela é uma mãe solo, ou então ela... E aí, se ela fica doente, desestrutura financeiramente toda a família. Então, sim, a gente tem um dos nossos grandes objetivos como empresa é compartilhar conhecimento com as pessoas, falar sobre o seguro de vida, falar do seguro doenças graves, do seguro invalidez, né? Existem outros seguros para pessoas que não têm um beneficiário, mas quer se proteger, né? É porque eu acho que na cabeça das pessoas fica muito exatamente o que você falou, Lila. Bem, não tenho para quem deixar, ou então também pouco me importa, porque eu vou deixar, eu vou estar morto mesmo e tal, mas na verdade é um seguro de vida, não... Em vida. Em vida. Ele esquece que ele depende dele mesmo Exatamente. financeiramente. Quando fala assim, não tenho dependente. Tá, mas se alguma coisa aconteceu com você hoje, depende de quem? De mim. Tá respondido. Não, e a gente fala, e para essas mulheres a gente fala, faça também para você não voltar a depender, né? Exato. Porque também tem essa questão, a mulher conquista ali uma independência financeira, uma autonomia, e aí fica doente, né, por uma circunstância, e tem que voltar a depender do marido, do pai, né? Ou de qualquer... Do filho? Do filho. Sim. Então, tem uma dependência ali que você precisa... A independência precisa ser preservada, a gente fala, né? Preserve a sua autonomia. Sim. E isso tem muito a ver com doenças graves, assim. E seguro de vida também tem a ver com qualidade de vida, né? Porque essa mãe ou essa mulher, ela se preocupa em guardar capital, né? Em ter dinheiro para os filhos ou para um dependente financeiro e deixa de se cuidar, né? E deixa de alguma forma curtir a vida ou se cuidar ou ter um tratamento para uma doença, né? Abre mão de cuidar de si, preocupada com os filhos, preocupada com eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu escuto da minha mãe, eu não quero dar trabalho para ninguém, né? Quando eu envelhecer, quando eu morrer. Então, preocupada com isso, deixa de ter uma qualidade de vida hoje. Isso que você falou é muito interessante, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Acaba dando trabalho para todo mundo quando ela não se cuida, porque não se cuida financeiramente. Isso essas pesquisas mostram, né? Que ela acaba entregando toda a grana que tem para subsidiar ali a família, atender as demandas da família, esquece de se proteger. Aí também um dado, vou só para complementar ali a Lila, nos meus estudos, estudando mercado segurador e tudo mais, o que mais mata hoje mulher no Brasil, uma das coisas são doenças cardiovasculares, 50%. Então, infarto,
Porque, e não tem muitos estudos científicos quanto a isso. Tem mais sobre os homens. Então, agora na pandemia, a gente teve uma queda aí de 1 milhão de empreendedoras. Tiveram que ficar em casa cuidando dos filhos e dos idosos. Por conta que o rendimento financeiro caiu, ela ficou mais estressada, mais ansiosa, mais depressiva. Infarto. Não é sujeita. Então, vem toda essa questão. A mulher cuida de tudo e todos, mas quem cuida dela? Então, é por isso que hoje eu foco nelas. Porque tem, por exemplo, a ASUS, que tem essa linha também. Mas hoje eu não vejo que tenha um atendimento e um olhar 360 mesmo para ela. Lá no escritório, a gente tem clientes que a gente sabe que está casada com um cara que não dá certo, ela pede ajuda. É um traste. E eu tenho uma cliente, inclusive, que é da ASUS. Ela fez uma pólice de 1 milhão para os filhos. E olha, saiu R$150. Ela tem 3 filhos. Foi muito bom, muito bom. Tanto que eu falei, Fernanda, não acredito que ia sair isso. Eu falei, Só que o que está acontecendo na vida dela hoje? E eu ligo muito para ela. Eu falei, a gente virou amiga. Ela era casada, teve 3 filhos. O cara participou da criação, se separou. Beleza. Não busca, não paga. Acho que R$1.000 é muito de pensão para os 3. Ela teve que ir com o oficial da justiça atrás. Conclusão. Ela tá com uma parcela em atraso, porque ela fala, não tô conseguindo. Não tô. Eu tô sozinha com os 3 moleques aqui. E o cara não vê o filho, não busca. E acha que R$500. E que diminui para R$500 a pensão. Então, o custo dela da apólice é R$150. Mensal. Mensal para uma cobertura de 1 milhão. De seguro de vida, eu acho que é 300 mil de invalidez e tenho doenças graves. Então, o seguro para mulher é mais barato, né? É mais acessível. Então, é porque ela tem cuida mais, né? Ela tem a estatística da saúde da mulher é mais cuidadosa. Então, como não olhar para ela? Como eu não pegar ela nesse sentido? Não, venha, eu vou te ajudar. Você aqui com essa ferramenta, não importa o que acontecer, você tá bem, teus filhos também. Então, e foi muito legal. Ela falou assim, Fernanda, eu preciso pagar, mas tô indo, calma. Eu falei, não, calma que a gente tem uns dias aí. Isso que você falou é um ponto que eu acho que tem que chamar atenção, porque às vezes muitas mulheres que não trabalham fora, trabalham em casa, não trabalham, não têm renda então para pagar. Mas aí o marido tem que pagar. É interessante que ele pague um seguro de vida, um seguro que ela tenha acesso, né? Seguro em vida. Não dá, jeito que eu falo. Tô aprendendo. Para que ela tenha acesso no caso de uma doença, enfim, isso daí, isso independe do que ele falar, porque ele vai falar, não precisa, conta comigo, né? Tem que estar no planejamento familiar, né? Claro. O seguro dele, como se ele for o provedor da família, o seguro dele, mas também o seguro dela, principalmente para doenças graves, invalidez, tem que estar dentro, mesmo que ela não tenha remuneração externa, né? E sim como remuneração do trabalho invisível que ela faz lá, doméstico, porque afinal de contas ela cuida dos filhos dele, da casa dele, dessas coisas assim. Fazendo um resumo, né, do que a Lila falou e a Fernanda falou, Mara, eu acho que a mulher tem que se fazer a seguinte pergunta, né, para poder entender a importância do seguro. Se ela ama e cuida de alguém, mesmo que seja só ela mesma, né, não tem dependentes, ela precisa de um seguro de vida. É importante ela ter um seguro de vida. Porque a Lila falou aqui a questão do lado maternal, né? De estar sempre preocupado em acudir os filhos, cuidar dos filhos e ter recurso financeiro para poder ajudar os filhos. O seguro de vida tem esse grande benefício também, produz esse grande benefício. Porque o seguro de vida traz para ela a liberdade financeira. Porque a partir do momento que ela contrata uma apólice, como a cliente da Fernanda contratou, uma apólice de R$1 milhão, né? Que dá uma cobertura para ela no diagnóstico de doença grave, no caso de uma invalidez e na morte prematura, protege a família na morte prematura, o recurso que ela gera ou o recurso que ela administra, se ela não gera, né, ela pode ter liberdade daquele recurso, até para poder ajudar os filhos, porque ela já resolveu um problema, um risco. Né? Então, o seguro ele traz, primeiro esse ponto, né, cuidar de si mesmo. Mesmo que eu não tenha um dependente, eu estou cuidando de mim. Né? E o seguro me traz esse benefício da liberdade financeira, porque uma vez que eu tenho essa apólice de seguro, eu posso administrar melhor o dinheiro que eu produzo ou que eu cuido dele, né? Se for só cuidar do orçamento familiar. Mas uma outra dica para as mulheres é a seguinte, mesmo que ela não seja uma provedora de renda da família, mas ela administra o orçamento da casa, né? Ela deve sim, independente, e aí até uma questão de independente do consentimento do marido ou não, ela deve sim incluir no orçamento familiar uma apólice de seguro dela.
Porque é a garantia dela e a garantia dos filhos. O Porque consentimento do marido chega É. a doer, né? isso. Você não ficou meio indignado ouvindo isso? Mas infelizmente... Eu fico também, Mara. Eu não quero apanhar aqui na mesa. Cuidado com as suas... Modere suas palavras. Com a concordância. Não, porque, assim, o orçamento familiar é um orçamento que ela e ele fazem juntos. Sim, Nem, constroem junto. não em Mesmo- todas as casas. Pois é, mas tem que ser, né? Mas tem que ser, mas Então, não, né? Se não fosse na sua casa, você faça. Você Diz fala, que foi a manda- galera aqui que Sim. mandou. Manda mensagem. entendeu? Manda uma mensagem pra gente. Porque, embora ela não tenha uma contribuição financeira, ela tem um trabalho que não está sendo remunerado, entendeu? Mas que é um trabalho importantíssimo. Economia A do sua, cuidado. a sua amiga, por exemplo, eu já falaria para ela, pega essas crianças, deixa na porta da casa dele, entendeu? Paga seu seguro e manda ele cuidar ali com esse dinheiro. Pois- Diz que ela dá a pensão para ele. Mara, nesse mas a valor. gente tem daí, a gente vai entrar num assunto, eu acredito que mais profundo, que o buraco é mais embaixo. E é isso aqui que eu trago também no meu projeto, focado nelas. Que eu convido a mulher a se reconhecer como o maior ativo e amor da vida dela. Aí entra o autoconhecimento. Porque se ela não entender, quando a mulher descobre o poder dela, aí sim ela vai colocar os filhos lá na porta e tchau, meu querido, se vira, também é teu. Mas até lá, ela precisa de uma ajuda nisso. Então, ela precisa se sentir confiante, se sentir com amor próprio, para daí sim. Então, Porque ela acha que é só dela a responsabilidade. e a mulher, ela faz tudo sozinha, ela tá cansada. Não, a gente cansou de ser forte e, né, a gente tá cansada de ser guerreira, a gente quer ajuda. Mas, e aprender? Eu tô aprendendo a pedir ajuda. Então, pra gente falar, não, você precisa do seguro e tal, a gente vai ter que caminhar um pouquinho. Isso eu trago das minhas experiências com as clientes. Não, você assim, olha que legal que você faz, olha o que você enfrenta. Não é verdade, eu mereço seguro de vida para mim. Porque às vezes ela se desmerece, ela não se valoriza. Então, ainda mais na nossa sociedade como ela é tratada, né, em alguns pontos. Então, são vários trabalhos. A gente fala que o nosso papel do corretor de seguros é psicólogo, terapeuta. Porque você tem que ouvir o teu cliente, você que está lidando com tudo da vida dele. Então, você tem que fazer um máximo de perguntas para ele deixar falar. E é legal que você pensa falando, que legal, o que você acha de seguro de vida? Eu acho isso. O que teria de benefício? Isso. Sem querer, ela mesma está se afirmando o porquê que ela merece aquilo. Então, é um ponto que é um pouco mais embaixo, mas que é gostoso de tratar, porque é muito legal quando você vê ela, mereço. Eu me amo. Não, bota mais aí um pouquinho de cobertura que eu dou jeito de pagar. Esse papel do corretor, quer dizer, o corretor ter esse entendimento do perfil, não só financeiro, mas psicológico, fluxo de caixa, dependentes, a forma como encara, a autoestima, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você está tratando de um cliente, não? Com certeza, Mara. É o que eu falo sempre, né? Você tem que conhecer, o cliente tem que conhecer o porquê, né? Os porquês ele precisa de uma apólice de seguro para poder ele tomar a decisão. Então, esse papel que a Fernanda falou, de conhecer a mulher, conhecer o dia a dia dela, valorizar a mulher, é uma situação, assim, muito importante para que ela tome a decisão, né? De comum acordo ou não com o esposo. E quando eu cito a palavra consentimento, é porque a gente também não deveria ter um número de 75% dos homens que abandonam as mulheres no pior momento da vida dela. Então, se a gente tem 75% de homens que abandonam, com certeza são pessoas que, de repente, na hora da tomada de decisão de contratar ou não uma apólice de seguro, talvez ele não tenha nem para ele, né? Porque se ele não ama e respeita a família, talvez ele não se preocupe com a família também. Mas é fundamental conhecer o seu cliente, entender. Pô, você está dando uma ideia aqui, porque você chega para o seu marido, seu companheiro, ali, seu parceiro, e fala, olha, vamos fazer um seguro de vida. Dependendo da resposta dele, você já fala assim, então vamos fazer um divórcio. Isso, Porque assina um você já divórcio. porque você Ou já é se- descobre ou é quais seguro são ou as é reais... divórcio. Exatamente. Sim, eu Acho vou te bom esse falar, projeto. Porque você conheço já um mostra caso. quais são as reais Sim. intenções dele e o Você pode- comprometimento Isso. com Uma com boa a ideia, família, Mara. Você né? pode colocar na mesa as duas opções. Você assina a proposta de seguro ou você Ou assina o você divórcio. assina o divórcio, porque... E eu conheço um caso desse. Que Sério? teve seguro de vida e não deixou pra mulher.
Sério? Juro Conta, por conta. Deus. Não, tava conversando com isso faz muito tempo, com uma colega, e ela me contando, não, ela descobriu depois que ele tinha seguro de vida, porque eu acho que ele é bem mais velho que ela, e tal, mas ela não tava lá. Ela ficou indignada. Como assim? Aí se separaram, tudo, mas casado. Não pensou, não, deixa pra mãe, sei lá pra quem. Acredita? Para mãe de 18 Eu anos fiquei que em trabalha com choque. ele, né? Eu fiquei em choque. Eu falei, gente, que mundo a gente vive, sinceramente. Não, sem contar com os pais, a ausência dos filhos, né? Assim, porque você falou sobre abandono da mulher quando ela fica doente, que a gente falou aqui. Mas a gente tá falando aí de quase 6 milhões de crianças que não têm um pai na certidão Sim. e os que têm na certidão, mas estão ausentes, assim. Então, essa mulher realmente, ela tá ou dentro de um casamento, né? De um relacionamento em que um cara, quando ela fica doente, foge. Então, esse é o tipo de homem Cara, esse com que ela percentual tá. é muito alto. É muito alto. Isso só para câncer de mama, a gente não sabe o restante, né? Mas a gente também está falando de homens que não atuam como pais, né? Então, essa mãe... A gente tem dois depoimentos muito interessantes, assim, que acho que ilustram bem isso que a gente está falando. Um é de uma mãe que falou, a mãe não pode nem morrer em paz. Ela falou, a mãe não pode nem adoecer em paz, ou morrer em paz, assim, né? Nessa situação de que eu tô sozinha, eu tenho meus filhos, eu sou a única provedora, essa exaustão e essa pressão em cima de mim não me dá permissão para nada, nem para morrer, ou nem para ficar, né, doente, assim. Então, o seguro entra aí como quase que um alívio, sabe? Uma coisa assim, cara, pelo menos, menos essa pressão aqui, menos esse peso nas minhas costas eu vou ter. Né? E um outro exemplo que foi mais positivo, assim, foi de um homem que falou, cara, depois que eu fiz, eu comecei a viajar. Olha só. Eu comecei a sair com as minhas amigas. Né? Eu tô pensando em voltar para a faculdade. Sabe, assim, Se sente um projeto para si, Não, assim, isso, porque fala, não, porque o dinheiro que eu tava ali imaginando deixar para minha filha, o seguro já tá cobrindo. Então, eu me sinto mais segura para também curtir o momento. Mais independente assim. e menos vulnerável, né? Então, acho que essa ausência masculina, como pai, como marido, coloca a mulher num lugar muito difícil, muito delicado, e que o seguro pode auxiliar. O seguro faz mais por ela do que o marido, entende? Pois é, eu vi uma matéria no Financial Times já faz tempo que mostrava isso. As mulheres no Reino Unido, elas compravam planos de previdência antes para terem filhos. Antes de escolher o pai da criança, compravam um plano de Certíssimo. previdência. Vai que precisa Porque hoje em garantia. dia você realmente só precisa casar se você quiser, de fato, ter um Isso, projeto, se for um cara isso. legal. O resto você precisa mais de um seguro e de um plano de Sim. previdência do que um marido, na verdade. Faz mais sentido, né? Mara, posso contar um episódio aqui do lado positivo para defender os homens? Vai lá, a Bem gente rápido, deixa. tá? Bem rápido. Bem rápido. Primeiro seguro de vida que eu paguei na minha vida, que me fez encontrar o propósito, o porquê do seguro de vida. Eu visitei um casal de médicos no interior de Minas, ela pediatra, ele anestesista, ele responsável por mais de 80% da renda da família, ela contribuía também com a atividade profissional dela, 2 filhos estudando medicina em São Paulo. Fiz o trabalho com ela, a protegi, e ela falou, vai ao hospital e conversa com meu marido. E ele contratou também uma apólice de seguro. 6 meses depois, ele infartou, um infarto fulminante, e faleceu. E eu fui pagar a indenização para ela. E quando eu fui pagar a indenização para ela, naquele momento, eu era um corretor que vendia produtos. E quando eu fui pagar a indenização para ela, ela pegou o valor do cheque e perguntou para mim, você sabe o que é isso? E eu, inocentemente, respondi, né? É um cheque do valor de tal do seguro de vida. Ela falou, não, eu e meu marido, nós tínhamos um sonho juntos. Formar os nossos filhos em medicina e eles voltarem para a nossa cidade e trabalharmos juntos na nossa clínica. Ele, infelizmente, não vai estar presente, mas ele respeitou o nosso sonho e com esse valor aqui ele está garantindo um sonho a ser realizado. Comprometimento. Quer dizer, aquela questão, sim. Então, tem um lado positivo. Então, assim, quando o homem realmente assume essa figura de homem da família, de provedor, de proteger a sua família, ele consegue, através de uma apólice de seguros, cumprir esse papel, independente da presença física dele ou não. Né? A gente brincou aqui sobre a questão da apólice, e você até citou o caso da sua amiga,
de olhar a polisseguro. Agora, isso vale para homem e para mulheres também. Quer dizer, você está num relacionamento, homem, mulher, homem, mulher, o que for, um relacionamento, você está com um projeto em conjunto com alguém ali, quer dizer, isso faz parte desse arcabouço do projeto, né? Vocês sentarem, conversarem sobre isso, e nesse momento você vai ver o comprometimento de cada um com essa causa, né? Que vocês estão empreendendo juntos, né? Até fazendo uma analogia, é como se fosse uma relação empresarial. Nós dois somos sócios, criamos uma empresa, constituímos uma empresa. Essa empresa vale 10 milhões de reais. Eu tenho 50% das cotas, você 50% das cotas, e amanhã eu venho a faltar. Você escolheu o Rogério para ser sócio. E a partir de amanhã você tem a família do Rogério para ser seu sócio. E talvez você não queira, ou a família não queira, a família não vai contribuir. Então, fazendo uma analogia, é isso. Uma apólice de seguro resolve esse problema. Isso vale para... Porque hoje em dia, você tem muitos casamentos em que o homem não trabalha. Ou porque está fazendo um ano sabático. Trabalha em casa também. Exatamente, né? não trabalha doméstico, fora. Isso. Bem colocado. Ele que cuida dos filhos. Eu tenho amigos que a mulher, enfim, fez uma carreira internacional, por exemplo, e ele foi para cuidar dos filhos e ela para trabalhar. Então, esse caso também, ele tem que estar protegido, né? É isso que a gente está falando, quer dizer, é um projeto em comum, então tem que avaliar isso junto. Quem precisa, como mantém isso, né? E é legal a gente trazer esses dados sobre as mulheres justamente para trazer os homens olharem com mais carinho também para alguns fatos, né? Que realmente não são todos, né? Do modo que a gente está falando, parece que são todos, mas não. Mas é que em cima dos dados fica um pouco alarmante. Mas para eles também, nossa, assim que acontece, não sabia disso. Então é legal que sem querer a gente vai trazendo eles também para um olhar diferente. Porque querendo hoje a mulher é independente, sou forte e tal. Mas a gente também quer ser amada, também quer ser cuidada. E ele também, legal. Qual que é o meu novo papel agora com essa mulher? Não, continuo sendo cavalheiro, tudo, mas se ela quiser ir, ela vai. Então é isso, é ter esse jogo de cintura, porque tá todo mundo reaprendendo os seus papéis, eu vejo muito isso. Então é legal que a gente consegue trazer o homem também. Olha aqui o Rogério. Então, mas isso Mara, eu acho que é sobre isso, assim, é sobre compartilhar conhecimento com as pessoas começarem a falar sobre isso dentro das suas casas ou nas rodas de amigos, né? Discutir isso com o seu companheiro, né? Dentro desse olhar de sócio. Então, vamos falar sobre isso, né? Para os dois lados, assim. Isso realmente é importante, homem, mulher, que seja, assim. A gente costuma falar da mulher porque hoje ainda é um lugar mais vulnerável, né? Mais vulnerável em relação à dependência financeira, enfim, companheiro, mãe solo, tudo. Apesar de que... Até como ferramenta de inteligência financeira, né, Lila? Sim. É a questão da discussão nesse sentido, não só no sentido do amor, do cuidado, da proteção. Não, mas racionalmente. de uma discussão racional como uma ferramenta de inteligência financeira para o casal. Sim, é preciso. Até porque... E a gente chama a atenção para as mulheres muito por conta desse cenário que a gente está conversando aqui, né? Sobre dependência financeira, abandono... enfim, participação no mercado de trabalho que diminuiu com a pandemia. Então, assim, a gente traz esse olhar, mas, no fundo, a gente está falando de um conhecimento que deveria ser para todos, que deveria ser discutido e colocado na mesa ali, na hora do... um ponto muito legal desses dados todos que a gente trouxe, teoricamente, vamos dizer, os alarmantes, mas existe o muito bom, que é 45% dos empreendedores são mulheres. Somos 52% da população brasileira. Olha o potencial. A mulher ela tem 75%... como se diz, de chance a mais de usar ferramentas digitais. Então, como não olhar isso como um mercado promissor? Né? Então, em vez de trazer os probleminhas que a gente trouxe, mas agora com olhar positivo. E estão cada vez mais conseguindo ter acesso a cargos maiores. Pelas pesquisas, né? A mulher tem 15% a mais de estudo superior que os homens. E mesmo assim, e mesmo assim tendo, talvez, crescendo devagar nas oportunidades. Mas tem que olhar, opa, ela está aqui empreendendo, somos maiores, então vamos jogar informação para ela. A gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. E para encerrar, eu queria que cada um de vocês dissesse como chamar essa conversa em casa. Como é que você faria, Lila? Você com essa carinha meiguinha. Olha, eu tenho uma carinha meiguinha, mas eu sou muito prática.
só engana, tá? Precisamos falar disso, assim, né? Na minha casa é assim. Na minha casa eu tenho um companheiro, a gente não tem filhos, mas a gente tem conversas do tipo... Se você quiser ter filho, se eu engravidar, a gente vai combinar aqui uma remuneração por esse trabalho. Então, a gente tem conversas muito práticas, assim. Então, a conversa começou nessa, né? Nesse sentido. Mas aí faz o quê? Abre um vinho, faz um jantar? Isso. Ou não? Ou vai assim? Isso, não. Senta aqui. Que não, são os rituais de cada casa. Na minha casa é assim, vinho, jantar, precisamos conversar sobre isso, né? Planejamento financeiro, investimento... A gente troca bastante. Dá-lhe vinho pra ele, né? Já leva a pólice, bota vinho pra ele. Olha aqui, mas meu amigo. Isso, né? Por exemplo, seguro, pra mim, é novo. Eu tô na ASUS há poucos meses. Então, foi um assunto, olha... Porque é entrei na tabu, ASUS. muita gente A gente precisa falar não sobre tem isso. Descobri tanta conhecimento. coisa. Olha só. Descobri tanta coisa, precisamos falar. E aí eu pego o telefone e falo com a minha mãe, com a minha irmã, e isso vai, né? Assim, tem um tabu da É morte. um ativista, Vai deixar essa o moça. Ricardão. Eu virei um ativista. Né? Não vou deixar, você vai usar pro Ricardão, gente. Fala. O Ricardão. As pessoas falam isso, Ai, né? nossa, isso é muito... Como é que Isso é muito pode? horrível. Não Eu acho que o óbvio sempre precisa ser dito, né? Então, como é que você faria? Fala aí, explica aí pra mim. Pois é, eu nunca cheguei nessa situação ainda, né? Eu sou solteira, tá tudo certo, mas com os meus clientes, não adianta, tem que chegar e conversar de um modo carinhoso, que não que você esteja interessada no dinheiro dele, mas, ó, a gente é Até parceiro. porque não é o dinheiro dele, Exatamente. né? É o dinheiro da família, né? Exatamente, ó, somos parceiro ou não, né? A gente tem que se preparar. E é o diálogo. As pessoas, elas têm medo de falar. E se você não falar, o outro nunca vai adivinhar. Então, é isso. É você ver qual que é a sua prática que você tem, né, com o seu parceiro e vai ter uma conversa gostosa, porque ainda é tabu. Sim. Não adianta. Tem Sim. gente que se E não não tem é conhecimento... romântico, né? Vamos combinar que romântico não é. Mas tá ficando cada vez menos romântico. Né? É. Casamento. Tem coisa menos romântica do que isso. É prático, gente. Eu tenho um amigo que ele fala, Lila, a gente se casa pra se organizar. É esse o objetivo. Se organizar na vida. Então Essa eu não isso. convido. Então acho que não tem muito, né? Não tem que fazer muito mistério. Cara, a gente precisa falar sobre isso. Em É compensação, importante. eu tenho um cliente que fez também da ASUS e ele fala, Fernanda do céu, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, nem pra minha mãe, pra minha mulher. Tipo assim, ele fez eu guardar segredo. Então, olha que louco. Por que a mulher não sabe? Mas Que ele qual tem o sentido seguro, que não faz? sei. Falei, então você avisa lá teu guardião, quem é, pra dar A informação. ASUS tem guardião. Pra Guardião. dar informação, porque como é que faz? Ele tem medo que matem ele? Ele falou Tem assim, gente que não tem, sei, tem gente eu que sei tem muito que ele, medo. Ele É. pediu assim, por favor, não me fale. O outro assessor parlamentar também fala, também, ó, segredo. Então, tá bom. Fazer o quê? Aliás, gente. tem um programa aqui no canal que você vai ver sobre o guardião. Enfim, muitos seguros, muitas indenizações que não foram reclamadas porque as pessoas não Nem sabem sabem. que tem direito de seguro. Agora, fala aí, Rogério. Eu, como é que você acha como que tem homem, que ser feito? como é que deveria ser abordado? Como é que você gostaria de ser abordado nessa Me coisa? convidar para tomar um vinho, colocar um queijo, né? Porque mineiro gosta de queijo, e desligar a série e maratonar os episódios do Mais News Vida e Previdência. Agora eu gostei. Garantir Agora eu mais senti 3 firmeza. programas. Pra entender, né? Vai maratonar os episódios do My News Vida e Previdência que você vai bom. conseguir convencer o seu marido. Vai ganhar o crachá de ouro aqui do Mais Vida e Presidência. Gente, muito obrigada pela conversa. Obrigada a você, Mara. Eu que Foi agradeço. ótimo. Olha, você que tem dúvidas, você sabe, né? Você tem aqui uma página para responder todas as suas vidas, olha, as suas dúvidas com a ASUS, com o Rogério, com a Fernanda, enfim. É só conversar com a gente, mandar as dúvidas que a gente traz esses temas aqui para o programa e responde diretamente para você. Muito obrigada pela companhia, compartilha e fica aqui com a gente. Obrigada, até a próxima. My News Vida e Previdência. Apresentado por ASUS.